Shalom, povo de Deus, que alegria, estamos aqui em mais um podcast, em mais um MesaCast. E com muita alegria hoje nós vamos conversar, dialogar, discutir sobre mais uma parábola, e dessa vez é sobre a parábola das 10 virgens. E para essa conversa estou com eles, meus amados irmãos, convidados especiais, amigos, pastor Lucas. Shalom, olha, Shalom. Um abraço, queridos, graça e paz, Deus abençoe e espero que esse podcast encontre você bem, que Deus te abençoe grandemente. E hoje promete, viu? Hoje promete. Hoje é The King of... Tá repreendido. Tá repreendido esse mal. Mas também estamos aqui com o nosso amado diácono Alerson. Fala aí, diácono. Shalom, shalom, povo de Deus. Que alegria inenarrável, né? Estar aqui de novo nesse nosso querido podcast. Um podcast que está sendo edificante verdadeiramente para as pessoas, porque a resposta a gente já encontra nas ruas, as pessoas estão falando, né? Então, não sei se já aconteceu com vocês, né? Sim. Mas as pessoas, para quem envia o link aí, o pessoal está gostando. Então, estou muito feliz aqui de compor essa mesa e hoje também nesse debate maravilhoso. Vamos em frente. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos começar. Hoje nós vamos estar falando sobre Mateus 25, sobre Isso. a parábola das 10 virgens. E é uma parábola que podemos dizer que é escatológica, né? E pastor Lucas, para começarmos aqui logo com tudo, porque hoje promete, onde essa parábola está registrada e qual é o contexto imediato dela? Muito bem. Mateus, ele deixa o endereço lá no capítulo 25, né, de 1 ao 13, e essa parábola faz parte de uma sessão onde Jesus discursa lá no Monte das Oliveiras, e responde aos discípulos os sinais do fim, não é? E combina também mensagens proféticas de advertência, e que é o cerne, de fato, ou cerne, eu agora não sei. É o cerne da questão. O cerne da questão, que a gente pode falar sobre muitas coisas, mas que Jesus quis de fato ensinar é a advertência da gente se manter prudente, vigilante, nesse contexto aí profético da escatologia, ou seja, nos últimos dias, atenção total e plena. E quem são essas virgens e por que 5 são chamadas de prudentes e 5 de insensatas? As virgens, nós temos várias escolas de interpretação, não é? A escola mais literária, mais gramatical, a escola mais alegórica, então ela aplica a todo o povo que se chama Deus, tanto o povo de Israel quanto a igreja. E já tem alguém que faz diferença, a outra escola faz diferença, a noiva seria Israel, né? E as virgens seriam a igreja. Mas, independentemente das circunstâncias, o que Cristo quis mostrar ali, que aquelas virgens representavam discípulos autênticos que, de alguma maneira, elas precisavam ficar atentas, porque Jesus não iria, ou o noivo não iria voltar, Jesus não iria voltar tão rapidamente, mas eles deveriam estar preparados como que ele fosse voltar de forma repentina. Não sei se estou sendo claro. Então, nós aplicamos, isso é uma questão de interpretação, que as 10 virgens são a igreja, certo? Mas, sendo bem honesto, aqui para os nossos telespectadores, existem muitas interpretações. Os crentes mais judaizantes, digamos assim, eles interpretam que a noiva é Israel e que as 10 virgens seriam a igreja. Já o pessoal mais aqui da reforma protestante, eles não têm distinção entre Israel e a igreja, é um povo só, e é bíblico também, né, que Deus de ambos os povos fez um só. Mas a moral da história é essa: Jesus estava convidando os seus discípulos para um cenário do fim, e
a palavra de Jesus, de fato, era para os seus discípulos. Se eram para os seus discípulos, era para a igreja. Se era para a igreja, é para a gente também. Então, digamos que eu enrolei, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se aplica à igreja. As 10 Você virgens. entendeu, né? Sim. As 10 virgens, todas tinham a mesma aparência. Sim ou não? Todas. Todas tinham lamparinas. Todas. Então, quem passasse, estou agora trazendo uma analogia, quem passasse e olhasse para as 10 virgens, não ia conseguir diferenciar uma da outra? Então, é importante lembrar que as virgens não eram a noiva, porque tem gente que confunde isso, né? Pensa que o noivo veio buscar as 10 virgens. Não. O noivo veio buscar a noiva. Só que fazia parte esse cenário fazia parte de um contexto da época onde existia um cortejo. As amigas, elas iriam celebrar com a noiva e juntos iriam ao encontro do noivo. O noivo vinha, então existia um cortejo, uma festa, um banquete, mais ou menos do que a Bíblia fala das bodas, né? Que lá em Apocalipse fala das bodas do cordeiro, mas nesse caso aqui era bodas de casamento. Então, eram todas virgens, ou seja, todas amigas, puras, tecnicamente falando, porque isso era um padrão da época. Todas estavam com as lamparinas, ou seja, preparadas para o momento que iriam acontecer. Agora, existe uma diferença no meio dessa multidão. Então, Jesus quis dizer que, em algum momento, vai ser diferenciado. Então, imagina que, vamos aplicar ao nosso contexto, né, bispo? Imagina que no meio da nossa multidão, aplicando a igreja, todo mundo que vê dizer a igreja de Jesus. Mas, em algum momento, nós vamos ter, de fato, uma revelação, quem de fato é prudente, quem de fato tem não apenas uma aparência de igreja, mas conserva dentro, com muito cuidado, com muita sabedoria, o Evangelho de Jesus Cristo. É mais ou menos por aí que a trilha sonora de Jesus Cristo sobre as 10 virgens vai tocar. Como entrar num avião. Todo mundo pode até estar vestido com o mesmo uniforme, mas só entra quem tem a passagem. Exatamente. Muito bem. E aí, Diácono Wallace, já está afiado aí? Tô, mas eu tava pensando aqui que a gente poderia ler, né? O que você acha? Vamos embora? Posso ler? Leia, por favor. Então, Mateus 25, do 1 em diante, diz assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas encontraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi então fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. E baseado nesse texto, Muito bem. eu lhe faço a pergunta. Quem, nos dias de hoje, seriam essas virgens tolas? E como esse despreparo espiritual se manifesta? Ó, vamos lá. A gente está diante aqui de um momento litúrgico, digamos assim, né? Um casamento. O casamento é um momento litúrgico celebrativo. Seria aqui, então, a união de algo que a gente está esperando há muito tempo. De um casamento, da união do noivo com a noiva. Então, todos nós que somos chamados para sermos discípulo de Cristo, precisamos então estar preparados, mas não só preparados, precisamos estar ansiando por isso, desejando chegar a esse momento.
Porém, a gente precisa estar preparado no sentido de cautela, de cultivar as coisas que a gente vem recebendo do próprio Senhor para poder, então, participar desse momento celebrativo, que será o encontro, né, do noivo com a noiva. Então, essas pessoas, pode ser você que está aí assistindo, pode ser qualquer um de nós, se a gente não vigiar, não estiver atento. Não cultivar o Espírito Santo, não cultivar a fé que um dia a gente recebeu, não fazer crescer a nossa devoção ao Senhor e cada vez mais essa adoração que nós temos por Ele. Então, é preciso estar atento, vigilantes, porque umas nem tinham óleo, as outras ainda tinham um pouco de reserva, mas eram para elas. Então, assim, isso mostra que na nossa fé, além da graça que nós recebemos, a gente precisa fazer também nossos esforços. De buscar, de ler, de se dedicar, de orar, de ir para o culto mesmo quando não tiver com vontade de ir. Sabe? Não deixar as coisas do ser humano me impedir de me ligar com o divino. É nesse caminho. Então a gente precisa estar verdadeiramente ansiando, desejando participar dessa celebração. Não vacilar, porque depois que a porta se fechar do casamento, ele vai dizer, eu não conheço vocês. É tarde demais. É tarde demais. Então, é sobre isso, né? Eu tô identificando aqui essa questão. A grande diferença, você fez a pergunta logo no começo, e a grande diferença é que elas estavam no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que era certo, mas me parece aqui pelo texto que elas não estavam interiormente de verdade, porque elas não tinham reserva. E naquele contexto, acho que vocês, os nossos telespectadores vão dar um Google e vão ter noção do que era a lâmpada na época. Não era isso. Era um vasinho de barro, tipo um pratinho pequeno mesmo de barro. E como não existia a tecnologia do querosene, do álcool, gasolina, então eles colocavam o azeite, né? O azeite extra virgem, que manteriam, de fato, a iluminação do processo. Agora, no ambiente onde não se tinha iluminação, como se vai identificar se são conhecidos? Então, eles não se preocuparam com isso, eles foram de todo jeito. E isso aponta para um evangelho de todo jeito. Isso aponta para um evangelho assim, tu tá indo para onde? Eu tô indo para a igreja. Estou indo para a igreja. Jesus, eu tô indo. É a aparência sem a essência. E pronto, vamos pegar esse... É viver de aparência dentro da igreja. Não, uma vida de aparência, né? Faltou. A palavra-chave aí é faltou. Tem cara de crente, parece com crente, mas não é falta crente. alguma coisa. Falta alguma coisa. Então, a gente pode chegar aí depois a entender o que seria o óleo, nessas questões. Mas, digamos que a gente pode chegar aqui nesse contexto assim. É a crente, é a igreja que falta alguma coisa. Agora, você entende, né? Entendo. Agora, deixa eu abrir um leque aqui. Sim. Isso aconteceu começando porque o noivo demorou. Porque se o noivo chega rápido, elas teriam azeite. Ou seja, o tempo revelou quem estava pronto e quem estava apenas acomodado. A questão da perseverança também, né? O tempo de espera prova o nosso relacionamento com Deus. Sim. Muitos começam bem, mas desistem no caminho por falta de fundamento, por falta de uma verdadeira experiência, por falta de uma decisão convicta, que não basta começar na fé, né? É preciso perseverar. Varão, o tempo sempre revela tudo. O tempo revela. Não tem um ditado que diz assim, né? E o tempo... Tanto que para os gregos o tempo era Deus, né? Era um Deus, né? Isso. Porque ele curava, ele revelava quem eram as coisas, quem não era. Quem demorava para respostas que demoravam para vir, com o tempo chegava, então o tempo virou um Deus, um falso Deus para os gregos. Só para nessa questão da demora também, que na época não era como hoje, né? Tipo, de uma cidade para outra, às vezes era semanas, né? Ou talvez dias. Então fizeram um planejamento
Só que as 5 prudentes, elas levaram consigo reserva. Então, elas estavam preparadas. Isso fala de preparação. Eu quero dar uma palavra para você que está assistindo agora. Evangelho não é brincadeira. Evangelho fala de preparação. A Bíblia fala que nós somos como a luz do sol. Que começamos como a luz da aurora e precisamos evoluir até ser luz perfeita. Paulo escreve lá em Filipenses que nós precisamos nos esquecer das coisas que para trás ficam, avança para o que está dentro da gente, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Então, sim, o nosso teto não é a nossa denominação, o nosso teto não é o nosso pastor, o nosso teto não é o nosso mentor, o nosso teto é Jesus. Então, cara, para a gente chegar nesse teto, a gente precisa de preparação. É uma constante melhora. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. E, na verdade, a grande crítica que se faz aqui é que é o seguinte, todos nós estamos caminhando ou desejamos caminhar para o local que ninguém quer ir para o inferno. A gente quer ser recebido com Jesus, por Jesus, gente que está lá no céu. Mas a caminhada não é tão simples. A gente precisa entender que o Evangelho ele tem algumas implicações. Não é? Então, dentro dessa perspectiva, esse primeiro cenário fala de uma galera que está caminhando com preparação. E a outra galera que está, assim, bem desconectada. Está junto, fala de Jesus, está aguardando o noivo, mas não estão na mesma sintonia de preparação do que a outra. E ainda tem um perigo, né? Porque eu acho que no tempo que a gente está vivendo hoje, existe hoje, infelizmente, né, algumas comunidades que não fazem muita questão de ensinar o evangelho verdadeiro. E a hipergraça que a gente hoje sempre fala por aí, isso vai traduzindo na mente das pessoas e que eu já estou salvo, então não preciso fazer muita coisa. Sim. E aí a pessoa não se aplica a estudar, querer entender melhor a sua fé, não sabe defender a sua fé, não sabe evangelizar porque para ele não faz muita diferença, porque importa para ele, porque hoje existe o culto a si mesmo, né? Tipo, eu preciso me salvar, eu. Então, essa preocupação também de evangelizar não se tem. Então, hoje a gente está vivendo uma cultura que é muito perigosa. Muito perigosa. E as pessoas estão ficando, infelizmente, acomodadas porque os seus próprios líderes estão, de maneira intencional ou não quero julgar, incentivando a sê-los. Sabe? Então, não leem a Bíblia, não tem devocional, não estuda, nada. Então, simplesmente ali... Você está certo quando você diz assim, o noivo demorou. Sim. Você está certo. E aí, na nossa primeira reflexão da demora do noivo, o tempo revela de fato quem é. Isso. Mas a grande questão nessa demora que Jesus mesmo coloca é que, assim, imagina que existe uma participação. Você se prepara para um banquete. Você se prepara para um banquete, você se veste com vestes de festa, você está lá alegre. Só que, tipo, Jesus quis dizer o seguinte, eu não vou voltar tão rápido. Então, assim, não seria tão fácil a vida da igreja. Eu não vou voltar tão rápido. Eu ainda vejo o coração delas. Tipo, porque quando você está verdadeiramente desejando aquilo, ansiando por aquilo, você se prepara. Sim. Você deseja estar naquele lugar. Então, você deseja estar naquela celebração e mesmo que demore, eu vou ficar, porque os noivos eu considero tanto que eu só vou embora depois que acabar esse casamento. Sim, então, sim. Só que a turma hoje um dos ativos mais caros que existe hoje no mundo atenção. E atenção, mas a paciência. Paciência, Sabe? A paciência. Hoje a gente está com meio... É por isso que isso está cada vez pior, voltando ao que eu estava dizendo antes, porque praticamente hoje tem um fast food de igrejas aí, fast food de pregações de evangelho, que a pessoa sai escolhendo o que ele quiser, sim, ali, da forma que ele quer, para se acoplar, se adaptar ao jeito dele. E não a pessoa se renunciar e se esforçar para seguir o formato de Cristo, mesmo que demore. É como se os outros tivessem que se moldar ao seu padrão e não ele se moldar ao padrão de Deus. Mas, então, só desculpa interromper, eu volto àquele ponto. Se veste como crente, se parece crente, mas no final está falando de King of Power. Não, tem até três jeitos de crente, mas não é crente. Tem 3 jeitos de crente, mas não é. A questão aí que eu
que Jesus quis dizer nesse aspecto, porque tudo é um ensinamento. Sim. A parábola ali está apontando para Jesus querendo falar uma coisa para os seus discípulos. Então Jesus está dizendo assim, olha, o noivo pode demorar. E tecnicamente o noivo, hoje não parece estar demorando? Não parece? Agora veja bem, isso aponta para uma doutrina que poucas pessoas conhecem hoje. Eu não sei se você já ouviu falar nessa doutrina, a perseverança dos santos. Já ouviu falar naquela expressão cavalo paraguai? A gente já falou sobre isso em outros podcasts da parábola do semeador, né? Então, assim, tem gente que começa com todo o arranque. O problema é a perseverança. É a constância, né? Permanecer, né? É permanecer. Então, a gente pode também falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui a gente aprende nessa questão da demora sobre a importância de permanecer, a importância de perseverar. Porque tem hora que a gente cansa. Eu não sei se vocês já sentiram assim. Tipo assim, a gente está fazendo as mesmas coisas e a gente está pedindo para Jesus voltar, pedindo para Jesus fazer alguma coisa e às vezes Jesus fica em silêncio. E só essa bendita doutrina da perseverança, ou seja, calma, tenha reserva. O que é reserva? Reserva fala daquilo que aponta para o que vai acabar. Então tem hora que o nosso óleo acaba mesmo. E se a gente não tiver reserva, e o detalhe, elas dormiram, todas dormiram, né? Ao passo que as 5 que eram tolas ficaram no escuro. Mas uma tinha reserva. E o que seria essa reserva? Eu passo a bola para vocês, né? Pergunte para o bispo o que seria essa reserva. Porque Jesus estava falando sobre isso, ó, a perseverança dos santos. Né? Persevere. O que seria essa reserva, né? Posso falar já? Me dá? Por favor. Eu já disse que a reserva seria a questão da perseverança. Sim, né? sim, mas tem muita coisa a falar sobre isso, né? Para mim, é a questão de você estar cheio de Deus. Porque quando você está cheio de Deus, você não fica cheio e pronto, você transborda. Então, você tem suficiente, gás suficiente, digamos assim. Você tem óleo suficiente. O Espírito Santo está com você. Você não vai parar. Você pode até dormir um pouco, mas você dorme até em segurança, porque o Salmo 126, se não me engano, diz que Deus dá aos seus amados até durante o sono. Porque você também tem a sua reserva. Quer dizer, você está com Deus, você está dormindo em Deus, com Deus. Agora, as nécias dormem, as insensatas dormem por não valorizar aquele momento que ela está vivendo e não trouxe aquela reserva de... Né, aquela reserva ali. Estão sempre prontas para desistir. Estão sempre prontas para desistir. Deixa eu ser bem direto. Eu vejo por causa do coração, a pessoa está ali, mas eu não sabe quando você está com um casamento. Quem já foi? Todo mundo sabe. Todo mundo aqui já foi para um casamento. Sim. E aconteceu alguma coisa que demorou. Sim. Ou a noiva demorou, ou o pastor demorou, ou aconteceu alguma coisa. Sempre alguém já passou por essa cena. Mas a depender de quem está celebrando aquele casamento, assim, dos noivos, sim, vai dizer se você fica ou não. O problema é que hoje não se tem amor nem para si mesmo, quanto mais para Deus. As pessoas não estão mais amando a Deus. Eu posso ser direto? Está diminuindo cada vez muito mais. romântico. Seja direto. Posso ser direto? Será que o pessoal não vai ficar... Seja direto, por favor. O pessoal não vai ficar chateado comigo, não. Possivelmente sim. Possivelmente sim, mas já vai As pessoas... Mas não se preocupe não, porque a gente está crescendo na nossa audiência. A gente já está com 200 seguidores, né? Ou glória. Então, eu quero aproveitar isso. Você podia aproveitar para se inscrever no nosso canal MesaCast, curtir, compartilhar e comentar. Não são 200 mil não, são 200. Por enquanto. É só questão de 0. Continue, pastor Lucas. Não, você é bem direto mesmo. Se doer, é a pisa de papai. As pessoas estão buscando a Deus pelo imediatismo. Sim. Eu vou buscar a Deus naquilo que eu estou precisando. E reserva fala do que eu vou buscar sem precisar. E tipo assim, é uma reserva. Senhor, eu estou aqui e eu não estou aqui porque eu estou precisando de alguma coisa. Eu estou aqui... Porque eu te amo. Porque eu te amo, porque tá vendo eu te que quero. Eu tô amoroso? É esse sentido. Eu estou aqui... Tão romântico. Por exemplo... É romântico. A gente... está cantando, ou a gente está orando, ou a gente está lendo a Bíblia. Tem camarada que lê a Bíblia para pregar. Tá? Tu entende o que eu estou querendo dizer? Não para se alimentar, né? Tipo assim, é sempre uma questão de necessidade. E a reserva é assim. É o indivíduo
que ele tem para as suas necessidades, mas ele tem também Tem um extra. Para Ele dar aos tem outros, para transbordar. para transbordar, exatamente. Por isso que Sobre isso. por isso que a reserva é nesse sentido de você se encher e transbordar. Você não para em si mesmo, né? Você transborda para outras pessoas. Tem Mas tem uma frase, desculpa interromper, Tá. que eu cito no meu livro, inclusive, o livro Curso Seguir a Jesus, gente. Se você ainda não adquiriu, por favor, aproveite e faça isso. Porque desistir nunca foi uma opção para quem segue Jesus. Nós estamos falando um pouco sobre desistência e também saiu uma pesquisa recentemente que vai se encaixar bem com esse nosso assunto. De 10 pastores, 8 pensam pelo menos uma vez ao ano em desistir. Ao ano. Ao ano. De 10, 8 pensam, 80% pensam pelo menos uma vez ao ano em desistir. De 100 pastores que começam o ministério, apenas 20% terminam suas vidas ainda no ministério. Gente, É terrível, né? é absurdo. Nós estamos falando que só 20% termina aquilo que começou. São as vocações fugazes. Mas aí entra também isso. É como se fosse aquelas... Porque ali você ainda tem 50%. 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 insensatos, ainda tem 50%. Então, no decorrer desses... trazendo para a ideia da época que a parábola foi compartilhada, desses milhares de anos, piorou. Agora... O problema é que muitas das pessoas entram no ministério apenas pensando em dar, gastar, mas nunca de estar com Deus, de estar com o Senhor, de fazer até mesmo por Ele. Tem gente que faz por si mesmo. Perfeito, é isso É aí. um problema muito sério isso, né? Que a gente faz observa. por status, faz por poder, né? Algum tipo de poder, algum tipo de moda. Porque hoje tem muita gente que vai para a igreja, que diz que é da igreja, por moda. Você vê que tem inúmeros movimentos aí, entendeu? E cada vez mais pessoas que vão e testemunham e declaram que amam, que são de Jesus, mas no final o que elas estão fazendo? Voltam no dia seguinte para os seus shows de palavras indecentes, com roupas indecentes. Um vazio espiritual e existencial enorme, né? Eles passam um final de semana, certo? Aonde eu até acredito que existe um certo tipo ali De boa vontade, de boa desejo. vontade, espiritualidade e tudo mais, mas não permanecem. Certo? Acabam desistindo. No dia seguinte voltam para as mesmas práticas. Mas o que ainda me preocupa mais não é o fato só de tropeçar ou de cair no dia seguinte. É o fato de achar que não tropeçou. De levar aquilo como estilo de vida. E isso é Pior tipo ainda. assim, não, eu sou de Deus, eu faço meu devocional, eu vou para um estudo vou pra bíblico, igreja. eu vou para a igreja, mas eu continuo com as minhas práticas. Ou seja, volta àquele ponto que você falou. Eu preciso encontrar uma igreja que se molde a mim, Que não me cobre muito. que não me cobre muito, que Que deixe pregue do jeito palavras que eu sou. positivas. É a super graça que tem. É por isso que tem se levantado, e agora eu nem estou brincando, mas tem se levantado esses, desculpa o termo, falsos ou imaturos profetas. Eu ainda vou pegar leve. Os imaturos profetas, como esse garoto aí de 14 anos. Esse garoto de 14 anos, você vê, o cara desmaia, diz que foi em Deus, diz que nasceu sem os tímpanos, sem as cordas vocais, e com 3 anos Deus colocou o tímpano e as cordas vocais nele. Eu acredito sim que Deus pode operar milagres. Entretanto, a própria família dele diz que isso é mentira. Então, um garoto de 14 anos, que eu lamento por não ter pais, que tenham temor ao Senhor, que ele não tenha pastores, que esqueçam os likes ou o dízimo dele, que ele deve estar ganhando dinheiro, e diga assim, ei, você está errado. Você não pode ir por aí, porque se continuar dessa forma, sem querer trazer outra ideia, mas o noivo vai vir e você não vai estar preparado. Agora, imagina, Jesus fala que eram 10, e 10, nesse contexto, sempre apontam a plenitude. Então, de um contexto totalitário, é um número muito grande Muito. de pessoas, porque não é 10%, não é 20%, não é 30%. Eu acredito que Jesus foi até generoso, mas ele quis colocar de maneira pedagógica. A metade não estava preparado para aquela festa das bodas, para aquele grande encontro, para um momento de maior alegria.
É terrível. É o amor ao pecado. É o amor ao pecado, é o desejo de dizer assim, eu vou vivendo até onde der. No dia que a doença chegar, ou qualquer coisa chegar, a pessoa se torna crente. Por força das circunstâncias. Se fosse isso, era bom, cara. Não é. São pessoas religiosas. São pessoas religiosas. Eu acho que se aplica nesse contexto. Pessoas que estão de dentro. Porque elas estavam juntas. Elas dormiram juntos. A grande diferença é que quando foi anunciado à meia-noite, que é outra coisa que você pode trabalhar aí. Sim. Por que à meia-noite, né? Porque geralmente é o momento do cansaço, é o momento que ninguém espera nada, né? Então, à meia-noite, ele gritou, lá vem o noivo, pronto. Aí todo mundo... Se menos se espera. Aí, imagina, se Jesus voltasse agora, a gente gravando esse podcast. Sim. Você assistindo, então, esse podcast. Você está preparado? Não vai dar tempo. É quando não dá tempo nem para fazer uma oração. Senhor, me perdoe. É triste. E a gente vive isso no Getsemane, né? Jesus chega lá para Pedro e diz, Pedro, você não conseguiu nem ficar um pouco orando comigo. Quer dizer, Pedro pegou no sono. Então, é a questão de estar atento, de estar e dando atenção para aquilo. Eu acho que tem muito a ver com o amor a Deus, o amor à obra. Eu não sei vocês, eu tenho certeza, na verdade, de que como Deus é importante para nossas vidas. Porque, sinceramente, só por Ele a gente está aqui agora. Nessa hora que nós estamos, neste dia que nós estamos gravando isso aqui. Porque se fôssemos olhar... Nós estamos gravando. Né, e se fôssemos olhar assim, não, estão ganhando alguma coisa. Não existe isso. Né? Então, assim, foi algo que aconteceu na nossa vida que nos marcou, que me marcou. A minha vida não tinha sentido algum. Depois que eu conheci Jesus, tudo se encaixou. Era a peça que faltava. Então, eu preciso ser grato. E não é por uma obrigação, mas é por questões naturais, é natural. A minha gratidão por Deus. E eu não quero mais largar esse Deus. Eu não estou na igreja por causa de outras coisas. Eu estou por causa dele. E eu busco a presença dele. Eu busco estar com ele. E faltou isso para as 5. E nessa fala aí sua, veja que interessante. O posicionamento das prudentes. Porque hoje me parece que se posicionar corretamente é intolerância, é erro, é fanatismo. Boa observação. Egoísmo. Elas não foram comunistas. Viu? Cada um Para, pro seu. para Cada com um isso. pro seu. Tem sobrando, mas é minha. Para com isso para o YouTube não queimar a gente. Não, né? que nada, não estou falando nada demais. O que eu quero dizer é o seguinte: divide um pouquinho na hora do bam bam bam, e aí me dá um pouquinho do teu óleo, nananina. E isso aponta para um procedimento, em primeiro lugar. Você não vai poder salvar sua filha. Você não vai poder salvar seu filho. Você não vai poder salvar seu marido, sua mãe, seu irmão. Salvação é individual. Isso, muito bem Isso colocado. aponta para uma questão de que é individual. E, em segundo lugar, aponta para alguns momentos você ser o crente chato. Não, você precisa buscar. Irmão, ore por mim. Irmão, preciso de uma palavra. Tem horas, a gente vai sempre orar, é um dever universal. Mas tem hora que a pessoa precisa ter um encontro com Deus. E você pode admoestar a pessoa na classe sem precisar. Mas, irmã, mas a senhora está orando também, irmã? Mas no texto que Tá buscando. No texto que a gente leu aqui, veja que coisa interessantíssima. Vamos lá. Aí, como demorou a chegar, à meia-noite, chegou o noivo, aí elas foram acordadas com um grito. Sim. Aí veja a bronca. Todas as virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco do óleo, pois nossas lâmpadas estão se apagando. E aí as outras, prudentes, disseram assim: não temos o suficiente para todos. Vão e compre óleo para vocês. É uma palavra dura, cara. Muito. Imagina, estamos aqui, Estamos dormindo juntos. todo mundo junto, a gente vai para uma festa junto, cara. E ali, assim, ó, cada um por si, meu amigo, porque aqui é o preço. E aí a gente tá falando dessa falta do azeite, certo? Sim. Que faltou azeite. Então, qual é o significado do azeite aqui nessa parábola? Existe algum consenso teológico ou são várias ideias? O que é o azeite? Me permita só terminar
o outro assunto. Certo. É uma palavra pastoral mesmo para quem está assistindo a gente. Incentive seu irmão, incentive seus filhos, incentive sua esposa, seu marido a buscar o Senhor. Só isso que eu quero dizer. Porque às vezes falta isso. A gente é muito passivo com a incredulidade ou com a morosidade ou com a mornidão de algumas pessoas que estão perto da gente. Então, incentivar as pessoas a serem mais crentes, a buscar o azeite, que é o que a gente vai falar agora, talvez seja a maior declaração de amor que a gente pode dar. Porque, assim, todos nós queremos estar juntos, de mãos dadas, naquele grande dia. Mas a advertência talvez seja um pilar de amor para esse momento, né? Eu tenho uma filha de 9 anos. Minha filha, busque a Deus, busque o azeite. Vamos aprender a orar, vamos cantar juntos. Então, é sobre isso. Fechou aqui esse parênteses. Aí a tua pergunta foi sobre o quê? Só aproveitar também. Então aproveita. É porque vai abrindo outra janela. Eu ia falar também, né? Ia mudar. Quer falar também sobre isso? Exato. A questão é o seguinte. Vai abrindo um lex. Exatamente. O fato é que as suas orações, os seus momentos de jejum vão te aproximar de Deus, vão conectar mais teu espírito a Deus, mas não vai fazer com que o seu filho, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos sejam salvos. Somente eles acreditarem em Jesus. Então, no lugar de você estar buscando essas coisas, você deve literalmente falar de Jesus para essas pessoas. E a gente fala isso porque os de casa são os mais, entre aspas, difíceis, né, de a gente alcançar. E, às vezes, o nosso estilo de vida vai dizer a quem adoramos, né? Perfeito. Então, a gente precisa, talvez, pregar não só com palavras, não só com incentivo. O incentivo é necessário, obviamente. Mas o nosso nosso estilo de vida vai mostrar e talvez criar no coração dessa pessoa o desejo também de ter esse Deus, né? Então, se essa pessoa for muito difícil para você, ore por ela também. Leve por espiritual também. Não deixe só não falar. Então vamos lá, voltando aqui. O que significa o azeite, pastor Lucas, nessa parábola? Bom, a convenção universal sempre adota a figura do azeite ao Espírito Santo, né? Mas, neste caso, as escolas, ele também diz assim, que o azeite pode representar o amor, uma dedicação de vida espiritual, uma vida autêntica com Deus. Então, vamos partir do que todo mundo fala, azeite aponta para o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo é o selo, não é isso? O que nos garante, de fato, a salvação. Só você sabe, meu amigo. Eu não tenho como saber como é que sua vida de intimidade com o Espírito Santo. Só você sabe como é que está a sua reserva do Espírito Santo. E a segunda característica que as pessoas falam que seria uma vida de entrega, uma vida de verdade, de amor, que está mais relacionado com aquilo que a gente falou, né? Aquilo que você falou lá eu estou no casamento. Então, pelo noivo, eu estou cansado, mas pelo noivo a gente fica até o final. Pronto. Aponta mais para esse sacrifício, para o amor. Isso aponta para uma vida que não é de aparência, para uma vida que não é hipócrita. O indivíduo, de fato, faz ali porque ama, porque gosta, porque está junto. Então, nós temos pelo menos essas duas interpretações. Existem mais, né? Eu posso falar das escolas alegóricas, mas vou ficar aqui com os reformadores, vou ficar aqui com o âmbito mais contemporâneo. O Espírito Santo é quem representa o azeite, e os reformadores falavam muito dessa entrega, dessa vida íntima, de fazer com amor, né? De fazer com entrega, nessa característica que representa o azeite. Entendi. Alisson, agora você. Como podemos traduzir isso para a linguagem prática? O que seria hoje ter azeite de sobra, como você falou? Como foi falado pelo pastor Lucas, eu até visitei um museu aí quando eu fiz uma viagem e mostrei no meu Instagram, mostrei uma mesa mais ou menos do tamanho dessa aqui. Tinha várias lamparinas dessa. Só que de vários lugares diferentes, do Egito, da Síria, de vários lugares. E o azeite, todas elas eram abastecidas, digamos assim, entre aspas, pelo azeite. Então o azeite era o combustível
que fazia elas funcionarem. Então, de forma prática, para a gente entender assim, eu vou tentar fazer de uma maneira mais lúdica, seria o nosso combustível, o azeite. Então, eu não estou querendo aqui reduzir o Espírito Santo a uma fonte de energia como se fosse um carro, não nesse sentido, mas é o Espírito Santo que mantém a minha fé acesa. Então, você só vai chegar a ter a paciência e a ter a reserva se você tiver intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, constância na fé. Se vacilar, se desistir, se dormir, se não se preparar, se não estar atento, se não for estratégico, também tem isso. Elas foram estratégicas. Eu vou levar um para mim, e vou levar um pouco a mais. As outras não. Agiram de qualquer maneira. Tudo isso conta para o êxito desse momento. Então, é o nosso combustível. O azeite é o nosso combustível. O Espírito Santo é a força motriz que vai fazer a nossa vida espiritual caminhar. É estar em Deus, é nos aprofundar. E Deus nos dá para a gente um leque de opções. Né? Um leque de opções. Palavra de Deus, serviço, adoração, tanta coisa que a gente pode fazer para cada vez mais também se abastecer. Mas também tem o retiro espiritual, a busca, o esforço de se tornar uma pessoa melhor. Sabe essas coisas que hoje tem de moderna? Seja a sua melhor versão. Esse tipo de esforço também de você lutar contra a sua natureza. Tudo isso para Deus é um gesto de adoração, porque é um esforço que você está fazendo para estar ali. Se você dormir no ponto, vai perder a celebração. No caso é sobre isso. Não que você esteja errado, mas o Espírito aponta para uma vida verdadeira, sim, de uma cristandade verdadeira, que aponta também para um sacrifício de perseverança. Você está certo. A gente não está minimizando a obra do Espírito Santo, não, mas, inclusive, está escrito assim, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, imagina que se falta o azeite na vida do indivíduo, falta conversão, falta regeneração, falta iluminação, até para entender os versículos bíblicos. Esses 80% aí que o pastor Bruno leu agora, dos pastores que desistem, é mais ou menos aí, nessa linha. Falta aí tudo isso, ele não tem aquela vontade, aquilo que a gente chama assim de entrega. Então, ele não tem entrega pessoal. Não tem o the power, a energia. Não tem. Então, assim, ele vira um religioso, não é isso? Um cumpridor de uma liturgia, sabe? Lá na nossa igreja, a gente tem um rito. 3 valores, que a gente diz assim, que é celebrar, crescer e servir. Cara, tu não sai da tua casa se tu não estiver disposto para celebrar. Fica na tua casa. Porque imagina, a gente está num culto onde a gente se reúne para celebrar o nome do Senhor. Aí tem uma galera assim, que com uma cara que nem sabe por que está ali. Tipo, e são crentes. Eu não estou falando de um visitante, do cara que ainda é incrédulo, não. Estou falando dos crentes. Cara, o que te move? O crente não era para passar por isso mesmo, não. A gente percebe que está faltando, ele está apagado. Está faltando, de fato. Por isso que eu falei da questão da pregação, que o ensino está deficiente. Está faltando vida interior verdadeira. Porque, veja bem, qual é na minha mentalidade, tá? O que para mim o culto é? Eu vivo desde a segunda, meus perrengues, meus aperreios, minhas correrias, mas eu estou com Deus ali, ó. Não desisto de nada. Quando chega no domingo, eu não estou indo para a igreja para me abastecer. Eu estou indo para celebrar. Eu estou indo para viver a minha fé num culto com a igreja que também todo mundo passou por seus perrengues na semana, mas a gente não desistiu, a gente está ali. Para mim, isso é o discernir o corpo da ceia. Eu não quero misturar muitas coisas, pra gente não... Mas lá na ceia, quando Paulo escreve lá, para a gente saber discernir o corpo, para mim é isso. É a gente saber que juntos a gente está celebrando um só. É a unidade da celebração, é a unidade da fé que a gente está vivendo. Então o culto para mim é para isso. Agora, infelizmente, as pessoas passam a semana todo dia sem ler a palavra, sem orar, sem louvar, sem cantar, sem ouvir uma pregação, sem ouvir uma música, não lembra do que o pastor pregou no domingo passado, não meditou aquilo, não ruminou aquilo. O que foi que o seu pastor pregou domingo?
Então uma pessoa O chega... que seu pastor pregou domingo aí? Comente aí, desculpa, mas comente aí. Comente aí, o que foi que seu pastor pregou no último culto que você estava? Foi Elon Musk. Bom, só para dar um corte aqui. Nós temos sobre isso um resumo teológico. Estou falando isso porque ela vai cortar aqui. Tu tá avisando, fica difícil. Estou avisando que é para ele marcar aqui. Nós temos uma suma teológica nessa questão. O azeite, então, representa o Espírito Santo, uma fé viva. O azeite representa uma comunhão com Deus. Tudo isso a gente falou. Sim. A gente está no bate-papo aqui bem bacana, mas é uma suma teológica. O azeite representa, então, o Espírito Santo, uma fé viva, uma comunhão com Deus. A lamparina, então, aponta para o testemunho exterior e o azeite para a questão interior. A lamparina aponta para a nossa obra exterior, uma aparência, certo? Agora, a lamparina sem azeite, no contexto da época, que era o combustível do fogo, não serve de nada. É a aparência sem a essência, que eu falei no passado. Perfeito. Tem muita gente que tem uma aparência religiosa, mas está faltando o quê? O Espírito Santo, uma fé viva. Está faltando o quê? Uma comunhão com Deus. Então, essa é a suma. A falta de azeite, então, é a falta de vida espiritual. É uma vida espiritual superficial. É a ausência dos valores cristãos. Aí eu me lembro agora de um salmo. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, não dá para caminhar aqui sem a atuação do Espírito Santo, sem essa questão interior que a gente está falando. O resto, digamos assim, que Deus vai nos fazendo amadurecer, Ele vai dando dons, ministério, mas o caminho inicial é isso. E quando Jesus estiver voltando, essa aqui é a bronca, essa aqui é a advertência profética. Eu vou demorar. Não vai ser fácil, não. Mas tem a reserva. E qual é essa reserva? É isso que eu acabei de falar. E tem a sua igreja, tem a sua denominação, vá para o seu culto, mas, meu amigo, nutra o que ninguém vê, que é a sua vida espiritual. Nutra o seu relacionamento com o Espírito Santo, quando ninguém vê. Isso que está ficando mais difícil a cada dia. Eu consigo tirar uma multidão de gente no domingo para a igreja, mas eu não sei se essa mesma multidão leva o Espírito Santo para sua casa, para sua vida no dia a dia. Ou seja, a igreja cheia, mas não sabemos se o céu vai estar. E se as pessoas estão cheias também, né? Exato. Portão fechado. Eita! Agora vamos lá. O portão fechou. E sai essa frase: não vos conheço. Quando o noivo diz, pastor Lucas, não vos conheço, isso pode soar duro. Mas o que Jesus está ensinando aqui? E isso também aponta para Mateus, logo no começo, capítulo 7. Ele fala nessa mesma palavra assim, uma galera que diz, Senhor, eu fiz isso. Não sei se vocês se lembram. Eu curei, eu expulsei demônios. Sim. Aí Jesus vai dizer assim, cara, Afaste-se de mim que eu não conheço. eu não te conheço. Então, vai ser redundante o que eu vou falar, mas a explicação não pode ser diferente. Nós não vamos para o céu, ou nós não vamos entrar nas boldas, nós não vamos ter esse momento com Cristo na eternidade pela nossa aparência, pela nossa obra, pelo que a gente faz publicamente. Quem nos garante? Paulo escreve sobre isso lá na carta aos Efésios. Quem nos garante que nós de fato estaremos na vida eterna é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, o Espírito Santo é o selo. Lá no Evangelho de João, Nicodemos era um cara religioso, Nicodemos era um cara que estava simpatizando com Jesus. Nicodemos foi procurar o próprio Jesus e Jesus disse na lata, Nicodemos, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode herdar o reino dos céus. Então, assim, não adianta você ir para a igreja, não adianta você ter uma religião, não adianta você escutar louvor, porque hoje está uma modinha de galera ímpia,
de galera que diz que é crente, que escuta louvores, que escuta pregação, tipo assim, os pastores dos famosinhos, de cantores que chamam gente incrédulos, que não são... Eu vou ter paciência aqui para não me queimar. Mas tem uns cantores agora que estão fazendo parceria com outros cantores que não são crentes e acham, porque o cara está cantando a música, que Deus está trabalhando no coração. Eu espero que, de fato, esteja. Mas o evangelho, amados, é uma vida de renúncia. O evangelho é uma vida de fato, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Então, cara, nós não vamos subir, nós não vamos estar naquele dia juntos pela aparência religiosa, por falar de Jesus, por fazer alguma caridade para a igreja A ou para a igreja X. Tem uma cantora, vou falar o nome porque isso é público, que é a Ludmilla, uma moreninha do funk, eu não me lembro o nome dela completo. Ela deu uma igreja para, acho que é uma pastora amiga dela. Uma pastora que é amiga dela, tipo, deu. Mas não muda, cara. Tipo, e ela não vai poder chegar para Deus e dizer isso. Mas, Senhor, eu fiz tanta bondade, eu dei até uma igreja para uma pastora que é amiga. Não entende? Então, a sua pergunta tem muito a ver com isso que a gente tá falando. Eu não te conheço. Então, assim, só para concluir aqui, Bruno. Você tem, sei lá, 1000 ovelhas. Você conhece todas as suas ovelhas? Eu, às vezes, não conheço todas as pessoas que dizem que são minhas ovelhas. Mas, mesmo assim, elas podem entrar na igreja que a gente pastoreia. Mas no céu, amigo, só vai poder entrar aqueles que, de fato, Jesus conhece. E a gente diz muito assim, tu conhece Neymar? Conheço. Neymar, artilheiro, jogador. Ela tá. Mas Neymar te conhece. Então, às vezes, a gente diz que conhece Jesus. Mas ele nos conhece. Mas Jesus nos conhece. A gente diz que é ovelha do bom pastor, do Salmo 23. Mas o pastor diz a mesma coisa a nosso respeito. Então, o que a gente vai ouvir lá é muito duro. Imagina o cara fechando a porta e dizendo assim, na cara de alguns, eu não te conheço. Isso fala de relacionamento, de intimidade. Tu tem noção do cara dizendo na tua cara, eu não te conheço. Não, e aqui também é interessante, porque quando a porta se fecha, não adianta buscar azeite. Não tem. O tempo de preparação é antes do clamor da meia-noite. Isso derruba tanta falsa doutrina aí. Exatamente. É antes da trombeta tocar. Ok? Depois que a porta se fecha, acabou. Você falou isso agora há pouco. Depois que a trombeta tocar, não adianta pedir perdão, dizer isso, aquilo, dizer que se veste. Não adianta. Então, precisamos tomar cuidado. Problema. Diácono Alisson, como essa fala impacta quem está acomodado na fé? Eita. Tá casado há quanto tempo? Mete o tijolo, Alisson. Faz, assim, pelo tempo de vida, acho que uns 60 anos. Não. Tem quanto tempo de casado? 20 e poucos anos. E eu tô desde os 15 anos, casei com 60. 21, 22, tô com 60 anos. Não, devo ter mais ou menos 20 anos também. Olha, a minha... Vê só, quando eu conheci a Andréa, a minha esposa, eu queria saber tudo dela. Quem era o pai, Eita, era amor demais. quem era a mãe, o que ela gostava, o que ela não gostava. Cartinha. Escrevia cartinha. Escrevia. Eu era da época da cartinha, porque eu não tinha MSN, porque MSN era internet de escada. Você talvez não sabe nem o que é isso que você está assistindo aí, mas a gente esperava da meia-noite para baixar o custo da operadora, né, da Telemar, e aí você para conectar, era uma lentidão. Eita. Não mandava foto, não mandava áudio, era só conversa. Quer tecer comigo? Quer tecer é teclar. Quer teclar comigo? Era mais ou menos assim. Mas eu procurei saber o que ela gostava, o que ela não gostava. Tentei agradar. E eu gostava muito de conversar. Estar ali conversando. Esse mesmo sentido é a gente com Deus. Só que a gente diz que gosta de Deus, que está afim de ter um relacionamento com Deus, mas eu não quero saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele gosta de mim.
que eu posso fazer para te Por agradar? ele. O que eu posso fazer para te agradar? Cara, isso é profundo Não é não? demais, né, O pai? que eu posso fazer para te agradar? Deus, eu tô aqui, que queres que eu te faça? Diga aí. Não é? Então, assim, eu fiz isso pela minha esposa porque eu tinha um interesse para minha então namorada. E por que por Deus a gente não tem esse interesse? Essas 5 criaturas aí. É o tal da reserva, porque na maioria das vezes a gente vai ao encontro de Deus porque precisa de alguma coisa e não Pra entregar. pela intimidade. Justamente. Por estar com Deus. Então vai chegar um tempo mesmo que, na hora que vai fechar a porta, vai dizer assim: eu não te conheço, você nunca falou comigo, nunca conversou comigo, nunca perguntou o que eu Só achava da sua aparência, vida. só Agora aparência. você ia para a igreja, dava o dízimo lá, caía lá o dinheiro, mas também para mim, ó. Ajudou lá a comunidade, foi muito bom. Você pegou aquelas cestas básicas, foi muito bom para aquelas pessoas ali. Mas para mim, meu amigo, é diferente. O caminho é estreito, a porta é estreita. Então, assim, Muito forte. você precisa entender que com Deus, para mim isso foi uma explosão quando aconteceu isso na minha mente, quando vocês sabem da minha história, que com Deus eu preciso ter um relacionamento, não fazer rezas prontas e nem ter comportamentos litúrgicos determinado dia e horário. Mas quando eu percebi, quando eu entendi, quando me pregaram isso, eu entendi que eu precisava viver isso, não só um horário, mas todo o tempo. Você acha que o noivo ia fechar a porta pro amigo dele? De jeito nenhum. Ele aguardava, ele segurava, sabe por quê? Agora eu lembrei de um casamento que eu fui celebrar, ia demorando, eu perguntei, olha, a noiva vai demorar muito? Não, a noiva se arrumou aqui, faz tempo que ela está aqui. E tá faltando o quê? Um padrinho do noivo. Aí eu disse, rapaz, é melhor começar. E ele disse, o noivo disse que não começa, porque é muito amigo dele. É isso aí. Então, se de forma natural... Se a gente que é humano faz imagina isso, Deus com... Deus disse, a porta fica aberta até Lucas chegar. Está escrito isso. Não... esqueci o texto, mas diz assim: não farei nada na terra sem antes não revelar aos meus amigos. Então, assim, com Abraão, né? Com Abraão, e teve, acho que é um contexto também de algum profeta menor. Mas o próprio Cristo disse assim para os apóstolos: já não chamo vocês mais de servos, chamo os amigos, porque eu tenho falado tudo, né, que vai acontecer. Então, Deixa eu fazer um corte agora. Faz o corte. Olha para aquela câmera ali e faz o corte. Então você que está querendo ter esse relacionamento com Deus, na sua oração pergunte: o que eu posso fazer para te agradar? O que o Senhor gosta em mim? O que eu posso mudar? O que eu preciso renunciar? Me ajuda, Deus, que eu quero ser teu amigo. É por aí. Esse é o caminho. Uau. Não adianta ter lâmpada sem azeite. Não adianta saber sobre Jesus sem viver com Ele, sem ter intimidade com Ele. Não adianta ter começado bem, se não vamos terminar. Hoje a porta ainda está aberta, mas vai chegar um dia que ela vai estar fechada. Não espere ela se fechar para você cair em si. Caia hoje, entenda hoje e seja prudente em nome de Jesus. Nós vamos continuar. Às vezes pode ser a tua porta que se fecha, viu? Não é nem a porta do céu, é a tua que está se fechando também. Pois é. Acorda, criatura. Pode Agora, morrer. quando eu ia embora, me perdoe, só isso. Quando eu ia embora, ficava uma saudade. Uma vontade de ver. Quando é que eu vou ver de novo? Quando é que eu vou conversar de novo? Não tinha celular pra gente ficar mandando essas converseiros todo, sabe? Às vezes a gente falava de 3 segundos na minha época. Para a igreja, eu não sei qual foi a igreja que ele falou assim: lembra de onde caísse e volta ao primeiro amor, né? Isso. Talvez isso seja tão muito que você está Sim, falando sim. aí, né? Aí a gente falava por 3 segundos nas operadoras, lembra? E aí? Como é que você tá? Porque a gente tinha desejo de estar. E hoje, infelizmente, as coisas estão tão fugazes hoje, os relacionamentos estão tão fugazes, que os nossos relacionamentos já não valem tanta coisa aqui que a gente transfere isso para Deus também. Perfeito. Transfere isso para Deus. É isso. Vamos lá, vamos continuar. Muito bom, excelente. Pastor Lucas, para encerrarmos, o que essa parábola nos ensina sobre escatologia prática? Qual é o recado para a igreja? Amigo, vigilância. Não tem outra palavra, não. É vigilância. Nos últimos dias, disse o apóstolo Paulo, os homens serão amantes de si mesmos, inimigos do bem, inimigo dos pais, que mais? Mais
amante de si mesmo do que de Deus. E aí ele vai falando o contexto que está acontecendo. Jesus também diz que no final dos tempos o amor de muitos vão se esfriar. E a grande reflexão que a gente fica nesse momento, baseado nesse contexto de vigilância, é: será que essas palavras estão se cumprindo em mim? Vocês estão comigo? Sim. Então, o contexto da vigilância é esse. Será que eu só estou com a lamparina? Mas não tem o azeite? Será que eu estou nutrindo também a minha parte interior, como eu estou nutrindo a parte exterior? Então, é uma advertência, uma palavra profética muito importante. E a nossa oração sempre é que Deus não permita que essa palavra profética se cumpra na gente. Tipo assim, o amor de muitos vão se esfriar. Tá? Que se cumpra em outras pessoas, não em nós, porque nós seremos aqueles que estamos sempre prudentes, vigilantes e a cada dia procurando ser melhor. Não é fácil, é por isso que isso tudo aponta para uma doutrina da perseverança dos santos. Perfeito. Diácono Alisson, que palavra final você daria para os nossos amados irmãos que estão aqui nos assistindo sobre se preparar como uma virgem prudente? Lembra de uma passagem que Jesus está lá, acho que é em Lucas, que eles estão no barco, né? E aí acontece aquele lance da pesca, e a pesca não teve sucesso, e aí Jesus disse, vamos que agora vai funcionar. E Jesus fala uma frasezinha que para mim foi uma chave. Ele diz assim, ó, vamos para águas mais profundas. O problema de muita gente é o medo de sair da superficialidade. Sabe, de ficar ali no óbvio, de ficar na sua zona de conforto. O azeite só vai ter de reserva se você buscar, se você se esforçar, se você ter esse desejo que a gente vem falando tudo aqui. Eu quero, vou me entregar, eu vou baixar minha guarda, eu vou buscar, eu vou mergulhar em Deus, eu vou para águas mais profundas, porque lá eu vou encontrar. Porque se eu ficar no raso não tem. No raso não tem. O que é o raso? Eu só vou para a igreja. Eu só estou ali porque me convém. É confortável. Ou talvez só porque é um costume que já peguei do meu pai, da minha mãe e tal, mas eu não estou vivendo aquilo. Então o convite é, vamos para águas mais profundas. Jesus já deu para a gente a receita. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai ali em secreto, tem uma intimidade, tem um contato com Deus, cara a cara, na palavra. Tem até uma música que diz assim, quando Deus fala comigo, o fogo se acende. Às vezes a gente está tão frio que nem falar com Deus a gente quer mais. Então é preciso buscar, é preciso sair do raso e ir para águas mais profundas, sem medo de morrer, porque Ele está com você, Ele está com a gente. Então, para ter azeite tem que buscar, e é diariamente. E aqui, só deixando claro, para também não ficar também aquela coisa de, ai meu Deus, agora se tornar até uma questão psicológica, assim, agora eu vou ficar com medo, com tudo, ou se eu não fizer isso, eu vou morrer. Calma, tem paciência, vai com Deus, vai com Ele. Vai com Deus. É. Ficou até engraçado. Vai com Deus. Mas é melhor ir com Ele, né? Não? De que isso aí. É melhor não ir às vezes, né? Mas é melhor ir com Deus. Se for. Oxe, tá, né? Não, calma. É melhor não É ir. pior não. A emenda ficou pior do que o soneto agora. Gente, o que eu quero dizer é que é melhor não ir. Mas se for, vai com Deus. Por que Pedro afogou? Tá Pedro afundou. Termina a tua frase aí. Por que Pedro afundou? Porque ele não quis ir com Jesus. Tirou o olhar. Então, mas finalizando tem razão. Busque diariamente, saia do raso e vá para o profundo com Deus, que lá você vai descobrir novos ambientes, novo lugar no secreto, uma nova intimidade, você vai ter um prazer de estar em Deus, que isso aí sim, meu amigo, não vai ter 80% nenhum para você. Você vai ser um pastor, você vai ser um líder, vai ser um fiel, verdadeiramente enraizado em Cristo, com azeite para dar e vender, se quisesse. Meus amados irmãos, hoje a porta está aberta. O azeite está disponível, mas a pergunta é,
Você está pronto? Você deseja isso? O Espírito Santo hoje, apesar de ser de uma forma online, eu quero fazer isso. Ele está nos despertando. Para quem nunca entregou a vida a Jesus, é hora de fazer isso, é hora de buscar o azeite. Para quem se afastou, está distraído, sem vigilância, é hora de reacender a chama, renovar sua aliança com o Senhor. Procura uma igreja, mas não uma igreja que vai te trazer uma zona de conforto, mas uma igreja que vai te confrontar, biblicamente, que vai te tornar uma pessoa melhor. E para quem acha que tem tempo de sobra, é hora de lembrar, a porta está se fechando. Que parábola poderosa, que ensino incrível. Para fecharmos aqui, nos últimos segundos, Pastor Lucas, deixa aí com chave de ouro a sua parte. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigilância fala de ficar esperto, atento, de guardar. Vigilância fala de um estilo de vida. E vigilância fala que a gente precisa tomar muito cuidado para as distrações que o presente momento... É tanta distração que a gente tem, é a rede social, são as nossas amizades, e entre outros aspectos. Então, assim, cuidado com a negligência. Vigie, porque por mais que alguém viva bem aqui, Jesus falou de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, assim, esse mundo passa e a vida é eterna. Vigie. Muito bem. Diácono Alisson. Eu preparei 7 pontos aqui, mas vou ler de forma rápida. 7 estilos de adoração, tá? Cânticos com música. Então, utilize a música para te ajudar na adoração. Às vezes, talvez você esteja sentindo dificuldade para orar, a música vai te dar um caminho. Adore também o Senhor com o seu corpo, com a sua postura, né? O Salmo diz assim, vinde, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Está lá no Salmo 95:6. Adoração com a vida, quer dizer, uma obediência, uma santidade, um desejo por santidade, isso é uma forma de adoração. Adore também o Senhor com seus dízimos, com suas ofertas, com a gestão das suas finanças. Adore também o Senhor na oração. Busque o Senhor na oração. Busque adorá-lo na oração. Não só simplesmente fazer uma oração, Senhor, me abençoe, eu te agradeço o dia de hoje, e acaba. Não é isso, mas é você se aprofundar na oração. Adore o Senhor também na meditação da palavra. Então, é ali que ele vai falar contigo também, é um dos meios que ele vai usar para falar com você, dentre tantos outros. E finalizando, adore o Senhor com serviço. Serviço na igreja, serviço ao próximo. Tá? É uma passagem bíblica que tem aqui, em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, o serviço, servindo na igreja, servindo seu pastor, servindo sua família, servindo pessoas da sua comunidade, enfim, você vai estar fazendo isso para Deus se você tiver também com essa intenção e aí vai se tornar uma adoração. Então esses 7 pontos aí, depois você volta o vídeo um pouco, vai anotando e medita nisso. Muito bem. Apocalipse 22:12 diz, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Essa parte que eu quero fixar é, eis que venho sem demora. Se prepare. Que maravilha, meus amados irmãos. Povo de Deus, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar, mas principalmente não esquece de se inscrever. Ativa aí o sininho, é importante para que nós... Olha aí, olha o sininho. Ativa aí que é importante para nós continuarmos aqui no MesaCast. E em breve, mais um episódio sobre mais uma parábola. Vou atualizar aqui, viu? Quantos inscritos nós temos? Olha para aqui, ó. Recorde total. Não vou nem falar. Mas se inscreva. Se inscreva, a gente está precisando, viu? Mas olha. A quantidade de visualização aí tá pouco, bicho. Tá ótimo. Tá pouco. Vamos melhorar isso aí. 400 visualizações, são 90. Vamos melhorar. Mas então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém? Shalom! Deus abençoe. Shalom. Um abraço.